Gênesis, capítulo 39, verso 1 ao verso 23, diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcia, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo que tinha. E desde que lhe fizera mordomo da sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: Tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo que tem me passou a ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ouvidos para deitar com ela e estar com ela, sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou-os pelos homens da sua casa e lhes disse: Vede, trouxe-nos meu marido, este hebreu, para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Conservou ela junto para si as vestes dele, até que o seu senhor tomou a casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que nos trouxeste veio ter comigo para insultar-me. Quando, porém, levantei a voz e gritei, deixando as vestes ao meu lado, fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, dessa maneira me fez o teu servo. Então se lhe acendeu a ira. E o Senhor de José o tomou e o lançou do cárcere no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, e ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Lemos tudo. Queridos, nós começamos uma reflexão na semana passada sobre a vida de José. Falaremos ainda um pouco hoje sobre a vida de José e continuaremos falando na próxima semana, se Deus assim permitir, ainda sobre essa reflexão, sobre o que o Senhor fez sobre a vida de José e aquilo que podemos aprender com ele. Na semana passada nós vimos e conversamos que o Senhor deu sonhos a José, e além dos sonhos, José se apossou desses sonhos e se apossou também de uma visão, de um discurso, de uma visão sobre Deus, de uma visão sobre o Senhor, de uma visão que o guiava para viver a sua própria vida. Conversamos sobre a importância da gente também ter sonhos, da gente também ter uma visão sobre a vida e de a gente ter uma atitude consciente diante da vida. Não deixar a vida nos levar sem que a gente tenha um próprio protagonismo, sem que a gente pense sobre a nossa própria existência, sem que a gente pense sobre as nossas próprias situações de vida, sobre as nossas condições de vida, sobre os lugares em que queremos ir, sobre os lugares que desejamos ir. E nós vimos que José tinha essa cosmovisão e seguia a sua vida a partir da cosmovisão. No entanto, quando José conta os seus sonhos aos seus irmãos, ao seu pai,
O ódio que seus irmãos tinham de José aumenta ainda mais. E ali eles cometem algo terrível, que os irmãos certamente conhecem, mas eu vou contar rapidamente essa história que nós já lemos na semana passada. Por ocasião dos irmãos terem saído, terem estado um tempo fora para fazerem algo juntos, o pai de José mandou José para levar mantimentos a eles, levar uma estrutura melhor para esses irmãos. E quando José foi ter com seus irmãos, os irmãos o viram de longe e disseram: lá vem o sonhador, lá vem aquele que pensa que é mais do que a gente, lá vem o sonhador. E ali eles intentaram: vamos matar José. Vejam só, vamos matar a José. E ali eles planejaram, alguns tentaram matar, outros tentaram ponderar. No final das contas, eles jogaram José numa cisterna e venderam José como um escravo diante dos ismaelitas que passaram ali, que eram mercadores também de escravos, e levaram ao Egito, onde venderam José como escravo. Então vejam, queridos, que de um sonho, de uma possibilidade que ele tinha de expressar o seu sonho, de viver desse sonho, dessa realidade, a realidade dele muda de uma hora para outra. Ele passa a ser escravo no Egito, sendo vendido, extremamente violentado pelos seus próprios irmãos. Num certo sentido, José estava morto, porque para o pai ele ficou morto. Porque quando os irmãos foram dar a notícia ao pai, a notícia que deram ao pai foi: José morreu. Nós pegamos as vestes especiais que o Senhor fez para José, as achamos no meio do deserto, no meio daquele local, e eles ensanguentaram as vestes de José e levaram e disseram ao pai: possivelmente um animal grande despedaçou a José. E para o pai de José, portanto, José estava morto. E a pergunta que nós fizemos na semana passada, no final da mensagem passada, para continuarmos refletindo nessa manhã, é a seguinte: o que devemos fazer, o que podemos fazer quando a morte passa pela vida? A morte passou pela vida de José. Não preciso dizer nem o porquê que a morte passou pela vida de José. A vida dele, num espaço curto de tempo, ela foi modificada de tal maneira que para o seu pai ele morreu e ele foi vendido como escravo em uma terra distante. Muito provavelmente, numa situação normal de vida e de circunstâncias, nunca mais José veria os seus irmãos e nunca mais José veria o seu pai. E o seu próprio pai nunca mais veria José diante dessa situação. Não tinha naquela época internet chamada de voz, procurar no Facebook ou procurar no Instagram. Não existia praticamente possibilidade deles se verem novamente. Então a gente pode imaginar como estava a cabeça de José, o que ele estava pensando. A gente pode imaginar o que se passava no seu coração diante exatamente dessas circunstâncias, quando a morte passou pela vida dele. Por outro lado, queridos, quando pensamos na nossa própria vida, na nossa própria existência, existem situações em que a morte passa pela nossa vida. Existem situações em que nos sentimos mortos. Existem situações em que a morte passa pela vida. Estamos todos sujeitos, todos nós, sem exceção, a vivermos situações em que encaramos a morte na própria vida, em que estamos diante da morte. Seja quando perdemos uma pessoa muito próxima, o que pode acontecer, seja por meio de uma enfermidade de uma pessoa próxima e amada, seja por meio de uma enfermidade na nossa própria vida, uma enfermidade física, seja porque vivemos talvez uma vida acometida de depressão e já não vemos sentido na vida, já não vemos propósito, já não temos ânimo de acordarmos todos os dias pela manhã. E hoje, infelizmente, podemos ter certeza que existem muitas pessoas exatamente nessa situação. Pessoas que às vezes têm recursos financeiros, pessoas às vezes que têm condições, mas que simplesmente não conseguem levantar da cama, porque não vem mais ânimo, não vem mais propósito. Pessoas que podem viajar, comprar uma passagem para estar em qualquer lugar do mundo, mas simplesmente não vem mais prazer nisso, não vem significado nisso, não vem sentido mais na vida.
Existem pessoas também que enfrentam a morte quando passam a viver uma situação de indignidade, pessoas que perderam seus empregos, pessoas que vivem sem recursos, pessoas que não têm, às vezes, como recursos para alimentar a família e ver a sua família sofrendo. Essas pessoas também passam por essas situações de morte na sua vida. Às vezes tem pessoas, e não poucas pessoas, que simplesmente, em termos existenciais, não conseguem viver bem. Vivem deprimidas, vivem tristes, vivem sem sentido, vão apenas tocando a vida, tendo uma vida existencial morta, ou tendo uma morte existencial. E a pergunta que a gente vai tentar pensar um pouco nessa manhã, conforme a gente já disse, é quando estamos diante dessas situações e outras similares, quando a morte passa pela nossa vida, o que podemos fazer? O que poderemos pensar sobre isso? Qual poderia ser a nossa atitude? Qual poderia ser a nossa postura diante de situações como essa? Situações essas que todos nós estamos sujeitos. Se é que alguns de nós já não estejam passando por isso, nesse exato momento. O que podemos aprender com o exemplo de José, com a vida de José, a respeito dessa pergunta? É sobre isso que a gente gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã. O texto de Gênesis capítulo 39, que nós lemos todo, quando a gente olha o versículo 3 e o versículo 2, fica muito claro, o texto deixa muito claro um determinado aspecto. E o aspecto é o seguinte: no versículo 3 diz assim: vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. O início do versículo diz: vendo Potifar que o Senhor era com ele. Ou seja, tem um aspecto aqui inequívoco, inegável, que é: o Senhor estava com José. Esse é um aspecto muito claro no texto. O Senhor estava com José. O Senhor estava com José e, por causa disso, o fez prosperar na casa do seu senhor egípcio. O fez prosperar de tal maneira que o senhor egípcio, Potifar, já não tinha mais trabalho, ele deixava tudo nas mãos de José. Tamanho era a confiança que ele tinha em José e tamanho, possivelmente, era a competência que o José possuía para dar conta de todas aquelas tarefas, com zelo, certamente com muita competência. E aconteceu que a partir desse momento, José sofre também, conforme nós lemos no texto, mais um tipo de injustiça, a partir da mulher de Potifar. Mais uma vez, José deve ter pensado: poxa, eu fui vendido como escravo, estou aqui servindo, o Senhor é comigo, e eu sou acometido de uma injustiça, e onde eu venho parar? Na prisão. Por uma coisa que ele não cometeu, muito pelo contrário. E o que aconteceu quando ele esteve na prisão? O texto também deixa claro: o Senhor estava com ele. Estava com ele de tal forma que o carcereiro deixava todo o cuidado da prisão e dos presos sobre a responsabilidade de José. Então esse é um aspecto, queridos, que é muito claro no texto e que a gente pode pensar sobre isso. O Senhor estava com José. Nós podemos acreditar que o Senhor está sempre conosco. O Senhor está conosco. No final do livro de Mateus, Jesus disse: olha, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Senhor está conosco todos os dias. Essa é uma verdade, queridos. Uma verdade inequívoca, uma verdade, com perdão da expressão, uma verdade verdadeira, uma verdade que de fato acontece, é uma realidade. O Senhor estava com José, esse é um ponto que ficou muito claro no texto. Mas o que a gente pode aprender com José a partir das suas atitudes e a partir do seu exemplo? Tem um ponto que é o ponto que eu gostaria de sublinhar com os irmãos a partir daqui, é o fato de que José andava com Deus. Esse ponto, se há algo que nós podemos aprender sobre a vida de José, sobre como podemos e devemos passar, quais atitudes devemos ter quando a morte passa pela nossa vida, o primeiro exemplo que José nos ensina é: José andava com Deus.
Isso fica claro no texto que nós lemos na semana passada, em Gênesis capítulo 37, quando Deus dá sonhos a José, José comunica esses sonhos, José vive conforme esses sonhos, e ali fica claro que esses sonhos e a própria visão de José partiam da disposição também de José de seguir a Deus e de andar com Deus. José andava com Deus. Nós vimos e nós acabamos de conversar aqui que o Senhor era com José. Eu não vou me arriscar a fazer uma afirmação de que o Senhor estava com José porque José andava com Deus, como consequência. Eu já não consigo identificar qual é a causa e qual é a consequência disso. O fato é que nós temos um ciclo. José andava com Deus e Deus estava com José. E Deus estava com José. José andava com Deus. Portanto, queridos, uma escolha, uma possibilidade que se coloca para nós na nossa vida, não somente hoje, mas especificamente hoje, nós podemos andar com Deus. E o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Nós podemos andar com Deus. Essa é uma possibilidade que se coloca hoje na nossa própria vida. Talvez você pense, eu já tenho andado com Deus. Amém. Mas, em alguns momentos da nossa vida, a gente acaba não pensando nisso. Isso passa desapercebido. Talvez hoje seja um momento importante da gente se lembrar de que andamos com Deus, escolhemos andar com Deus, estamos andando com o Senhor. E essa é uma escolha que é uma escolha consciente. É uma escolha que nós temos e trazemos e fazemos de maneira consciente, de maneira livre, de maneira em que nós pensamos e raciocinamos sobre isso. Nós andamos com Deus. José andava com Deus. Amém? José andava com Deus. Tem um outro ponto acerca de José e, de maneira mais geral, acerca daqueles que andam com Deus. Como nós sabemos quem anda com Deus? Como nós vamos identificar fulano anda com Deus, ciclano não anda com Deus? Em primeiro lugar, a gente não consegue muito identificar em muitos momentos, porque a parábola do joio e do trigo deixa claro isso. Tem joio no meio do trigo. E a gente não consegue distinguir quem é joio e quem é trigo. Um dia o Senhor vai fazer essa separação e Ele conhece quem é joio e quem é o trigo. Mas é importante a gente pensar que quando nós dizemos que andamos com Deus, nós precisamos ter uma atitude de quem anda com Deus. Quem anda com Deus vive como quem anda com Deus. Vou tentar explicar essa frase, essa sequência que pareceu um pouco confusa nesse momento. Vejam bem, se eu digo que ando com Deus, qual é a atitude que é esperada de mim, pessoa que digo que anda com Deus? Se eu ando com Deus, o que se espera de mim, em outras palavras, talvez deva ser uma vida que espelha os ensinamentos de Deus. Uma vida que espelha aquilo que o Senhor ensina. Uma vida que espelha aquilo que as Escrituras ensinam. Uma vida que espelha os ensinamentos de Jesus, que foi o próprio Deus vindo à Terra e ensinando como Ele esperava que a gente vivesse. Se, portanto, andamos com Deus, nós precisamos nos portar como quem anda com Deus. Não seria contraditório, queridos irmãos, nós dizermos e afirmarmos para todo mundo e para nós mesmos que andamos com Deus, que temos uma vida com Deus, se quando olhamos os frutos da nossa vida, os frutos da nossa vida não são amor, nós não somos conhecidos por amarmos as pessoas, nós não somos conhecidos por termos empatia às pessoas, nós não somos conhecidos por ouvir as necessidades das pessoas, não somos conhecidos por nos importarmos com as pessoas. Mas ao contrário, às vezes algumas pessoas que dizem que andam com Deus, elas passam por cima das pessoas a partir do seu próprio interesse. Usam, às vezes, da própria posição religiosa para se impor sobre a vida das pessoas. Algumas dizem que andam com Deus e se enriquecem ilicitamente na igreja ou fora da igreja e dizem que andam com Deus.
O que nós vemos com José aqui é que José andava com Deus e ele se portava como quem anda com Deus. Ou seja, não basta, queridos, a gente dizer que anda com Deus. Não basta a gente dizer que somos seguidores de Jesus. Muito mais do que dizer que somos seguidores de Jesus, nós devemos viver como seguidores de Jesus. Como é que seguidores de Jesus vivem? E como é que seguidores de Jesus andam? Seguidores de Jesus vivem e andam a partir dos ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus, se nós formos resumir, como o próprio Senhor Jesus disse, que os mandamentos seriam resumidos em 2. Quais são esses 2? Amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo daquilo que se espera de cada um de nós como seguidores de Jesus. Que possamos amar a Deus com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Se nós dizemos que andamos com Deus e não vivemos dessa maneira, tem alguma coisa errada, nós não estamos andando com Deus. O fato é, José andava com Deus, e a sua atitude era uma atitude de quem anda com Deus. É sempre mais fácil a gente olhar para o outro e ver que o outro tem falhas, que o outro está dizendo que está andando com Deus, e na verdade tem um monte de falhas. O propósito dessa reflexão não é olharmos para o outro, mas é olharmos para a gente. Andamos com Deus? Amém. Vamos continuar andando com Deus. Andamos com Deus? Amém. Vamos continuar amando. Vamos aperfeiçoar esse amor. Se importar mais com as pessoas. Ter mais empatia com as pessoas. Ouvir e tentar perceber e se importar com as dores e com os problemas e com as situações que os nossos próximos têm passado e têm vivido. José, queridos, ele andava com Deus. Então essa talvez seja a principal característica e o principal ensinamento que nós podemos ter a partir do exemplo de José sobre como devemos nos portar quando a morte vem pela vida, quando a morte ultrapassa a vida, quando a morte atravessa a vida. José continuou a andar com a mesma cosmovisão, com a mesma visão, com o mesmo discurso, com os mesmos sonhos, dados por Deus, mesmo diante da morte. Perceba, queridos, que mesmo diante dessa situação toda, José continuou dando o seu melhor. Ele foi o melhor funcionário que Potifar poderia ter tido. Ele foi o melhor prisioneiro que aquela prisão e aquele carcereiro poderiam ter naquele contexto. Porque José andava com Deus e ele se portava como quem anda com Deus. Convite para nós nessa manhã é nos portarmos de fato, em verdade, como quem anda com Deus. Não apenas por falar, mas principalmente por viver. E uma questão, queridos, que a gente pode pensar sobre a vida de José era em que José se baseava para agir dessa maneira. A gente não consegue ter, o texto não deixa explícito quais eram os sentimentos de José, o que José pensava, se o José estava frustrado, se o José estava triste, se ele estava desesperançoso. O texto não deixa claro, ele não explicita essas características. Mas a gente pode tentar pensar e fazer algum tipo de conjectura sobre o que José pensava, o que José sentia. Algo que eu tenho certeza que José sabia e sentia era: ele sabia que Deus estava com ele. Assim, meus queridos, quando a morte ultrapassa a vida, atravessa a vida, quando a morte está diante de nós, quando as situações difíceis estão diante de nós, existe uma verdade que a gente não pode esquecer e que a gente precisa saber. Existe uma verdade que nós temos absoluta certeza de que é uma realidade, que é a seguinte: Deus está conosco. Não importa as situações em que a gente vive, as situações em que a gente passa na vida, a maioria delas nós não temos nenhum controle. Nós não temos controle sobre se vamos estar vivos daqui a 5 segundos.
se vamos estar aqui no domingo que vem como pretendemos fazer. Não temos o menor controle sobre praticamente nada. Até sobre o nosso respirar. Não temos certeza se conseguiremos respirar daqui a pouco. Não temos controle sobre a maioria das coisas. Mas uma coisa nós sabemos. Uma coisa nós podemos ter a absoluta certeza. Independente das circunstâncias, Deus está conosco. Se você é uma pessoa que está aqui ouvindo isso nessa manhã, ou está na sua casa ouvindo isso, está passando por uma situação de dificuldade, uma situação de morte, uma situação, quem sabe, de depressão, uma situação que você precisa de algo vindo do Senhor para a sua vida. Algo que eu posso afirmar a você com absoluta certeza é: Deus está com você. Deus está com você. Deus está com aqueles que o invocam. Deus está com aqueles que o buscam. Buscai ao Senhor o tempo inteiro. Buscai e achareis ao Senhor. Buscai ao Senhor e achareis. O Senhor está conosco. Tem um aspecto, queridos, José andava com Deus, José sabia que Deus estava com ele, e tem um aspecto que a gente precisa pensar e refletir. Nós andamos com Deus, e José andava com Deus independente das circunstâncias. Nos tempos atuais, nós vemos um chamamento de muitas igrejas, de muitos pregadores, um chamamento para que as pessoas venham a Jesus para terem prosperidade, venham a Jesus para terem uma vida melhor, virem a Jesus para que seus negócios prosperem, para que um determinado milagre aconteça na sua vida. E a gente aprende com José que José andava com Deus independente das circunstâncias. Ele não andava com Deus porque Deus iria o prosperar. Ele não andava com Deus porque Deus o abençoaria sobremaneira. Ele não andava com Deus porque ele seria o grande homem de uma das maiores nações do tempo antigo. Ele não andava com Deus por isso. Ele andava com Deus por aquilo que Deus era, pela relação que ele tinha com Deus e com Deus tinha com ele. O convite para nós, meus queridos irmãos, nessa manhã, é andarmos com Deus, independente das circunstâncias. Tem uma canção que diz, né, se Deus faz, amém, se Deus fez, também, amém. É mais ou menos isso, não é exatamente com essas palavras, mas a ideia é essa. Se Deus nos abençoa, amém, se não abençoa, é amém também. É mais ou menos essa a ideia, de que andamos com Deus não por um interesse próprio, não porque eu vou ter benefícios, não porque é uma compra casada. Eu ando com Deus e eu sei que vai ficar tudo certo, sei que Deus vai me abençoar, sei que eu vou ser próspero, sei que a minha vendinha eu vou triplicar de tamanho, vou ter uma empresa, vou ficar rico. Não seguir. A ideia do Evangelho não é seguirmos ao Senhor por isso, mas é atender ao chamado do Senhor para cada um de nós. Jesus, quando convocou os discípulos, ele disse: Pedro, vem e segue-me. E imediatamente, o que Pedro fez? Seguiu. Jesus não disse: Pedro, vem, vamos fazer o seguinte, olha, senta aqui. Se você me seguir, você vai ter esse benefício, esse benefício, esse benefício. Não é essa a ideia. Não foi isso que aconteceu. O convite de Jesus para as nossas vidas é: vem e segue-me. Vem e ande comigo, e eu estarei com você. Nós estaremos com Deus e Deus estará conosco. É a única certeza que temos, queridos. Deus estará conosco, porque as situações difíceis, elas vêm. Em algum ponto ou outro, elas vêm. A gente sabe disso. A gente já passou por isso. E provavelmente ainda passaremos por isso na nossa vida. Quando passarmos por isso, o que é que nós podemos aprender e o que é que nós podemos nos lembrar? Deus está conosco e nós andamos com Deus. Nós andamos com Deus e Deus está conosco. Deus está conosco e nós andamos com Deus. Eu posso conjecturar, queridos irmãos, que o pensamento de José, se a gente puder pensar, o que é que José pensava nesses momentos de dificuldade? O que é que José pensou? Gente, meus irmãos me venderam, me mataram praticamente, me agrediram. Depois ele foi injustiçado, foi parar na prisão. Depois que ele foi parar na prisão, ele esperava que as pessoas o olhassem pelo bem que ele fez, e ainda assim, demorou 2 anos para que ele saísse da prisão.
O que José pensava? A gente não sabe, como eu disse, a gente não tem, o texto não deixa claro sobre isso. Mas eu tenho uma impressão que José andava com esperança. Eu tenho a impressão que José dizia, eu não sei o que vai acontecer no futuro, talvez ele pensasse, mas uma coisa eu sei, Deus está comigo. O Senhor está comigo. E se sabemos que o Senhor está conosco, nós podemos caminhar com esperança. Nós podemos caminhar com fé de que algo melhor vai acontecer, de que a nossa situação vai mudar, de que a nossa situação pode mudar, que o nosso contexto pode ser outro daqui a algum tempo. Porque Deus é o Deus que muda contextos. Quando nós olhamos para a vida de José, nós vemos isso muito claramente. Ele estava no seio da sua família, quando de repente é vendido como escravo, prospera, mesmo nessa situação, e após ele prosperar, ele volta para a prisão. E depois nós vamos conversar na semana que vem sobre os aspectos finais da vida de José. José parecia, então, queridos, caminhar com esperança. Talvez materializando na vida dele aquilo que o apóstolo Paulo recomenda aos romanos, na carta aos romanos. Eu queria ler com os irmãos esse versículo, que é Romanos 12, 12. O conselho de Paulo para a igreja de Roma foi: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. O conselho paulino talvez tenha sido aquilo que José fez tantos milênios antes, alguns milênios antes de Paulo ter proferido esses conselhos. O que Paulo disse foi: alegre-se na esperança. Alegre-se na esperança e na certeza de que Deus está com você e que a tua realidade, o teu contexto, o teu problema, a situação difícil que você está vivendo, ela pode mudar. A tua realidade pode mudar. O teu contexto pode mudar. Aquilo que você está vivendo de dificuldade pode mudar. O conselho paulino é: alegre-se na esperança. Talvez José tenha se portado exatamente nessa maneira, alegrando-se na esperança. Qual esperança? De que o Senhor estava com ele. A partir da certeza de que o Senhor estava com ele, ele podia se alegrar em que algo melhor poderia acontecer. É bem verdade que algo melhor pode também não acontecer. Nós não podemos afirmar isso com toda certeza. O que nós podemos afirmar é: independente da situação, Deus está conosco. Se você é uma pessoa que está nessa situação, meu querido irmão, minha querida irmã, fique firme. Como diz o apóstolo Paulo, o conselho dele: alegre-se na esperança. Tenham paciência nesses momentos e perseverem na oração. Quando a morte passa pela vida, queridos, o que devemos fazer? É a pergunta que nós temos pensado nessa manhã, nessa reflexão. E a resposta mais evidente para essa pergunta, dentro daquilo que nós temos conversado, é andar com Deus. É a resposta mais específica para essa pergunta. O que devemos fazer quando a morte passa pela vida? Andar com Deus. Mas andar com Deus não é apenas a resposta para essa pergunta. É a resposta para uma outra pergunta que poderia ser: quando está tudo bem na nossa vida, o que devemos fazer? Andar com Deus. Quando eu estou festejando, está tudo maravilhoso, o que a gente deve fazer? Andar com Deus. A minha vida está um marasmo, eu estou meio desanimado, estou indo para a igreja só por ir, ou nem estou indo, já tem tanto tempo que eu não vou, já tem anos que eu não vou. O que é que eu devo fazer? Anda com Deus. Está num momento difícil, dificuldade, de morte passando pela sua vida? Anda com Deus. Andar com Deus, queridos, talvez seja o melhor conselho que nós poderíamos dar. E poderíamos ver, inclusive, quando olhamos o Evangelho de Jesus, o Evangelho significam boas novas, e talvez a gente possa traduzir as boas novas da seguinte maneira: pessoal, eu tenho boas notícias para vocês. A boa notícia é o seguinte: a partir de agora nós podemos andar com Deus. A partir da morte e ressurreição de Jesus. Essa é uma possibilidade real. Basta que você creia e se arrependa dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas. Essa é uma possibilidade real, verdadeira. Nós podemos andar com Deus. Quando a morte passa pela vida, o que devemos fazer? Andar com Deus. Quem anda com Deus anda com esperança.
anda com fé. Anda ciente e crendo que a nossa realidade, o nosso contexto, o nosso milagre que esperamos, ele pode acontecer. No entanto, queridos, a gente precisa, se a gente está pensando fielmente sobre a vida, sobre as Escrituras, nós temos que ter uma consciência de que determinadas situações podem não ter soluções, podem ser problemas. Às vezes a nossa oração não é respondida. Às vezes ela é. Quem determina se a oração vai ser respondida ou não? Não é a gente. Às vezes uma realidade difícil vem e a gente não tem aquela resposta que a gente esperava. Eu não poderia ser leviano aqui, como alguém que prega o Evangelho, e dizer que basta você crer, basta você orar, que vai acontecer. Eu creio que Deus é poderoso para fazer tudo acontecer, para realizar todo tipo de milagre na nossa vida. Isso é uma fé que deve ocupar o nosso coração, que deve ocupar a nossa vida. Mas às vezes as situações são difíceis, a gente não consegue passar por elas. Se nós formos ver, por exemplo, os apóstolos, a vida que eles viveram após a ressurreição, a maioria deles morreu de maneira que eles não queriam. O apóstolo Paulo morreu decapitado. O apóstolo Pedro, que negou Jesus, foi crucificado como ele. Mas ao crucificar, os historiadores dizem que ele teria dito, não, já que vocês vão me crucificar, eu não quero ser crucificado como meu Senhor, porque ele é o meu Senhor, eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Alguns, como Estevão, que foram apedrejados por pregar o Evangelho. Certamente eles oraram para que alguma coisa diferente acontecesse, mas não foi o caso. Às vezes acontece isso. E quando acontece isso, a gente pode expressar como expressou o profeta Abacuque, que disse: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o fruto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. No fim das contas, queridos irmãos, se andamos com Deus, estamos sempre diante da vida, mesmo nas situações difíceis. Mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações de morte, nós estamos sempre com a vida, porque o próprio Senhor Jesus é a vida. Deus é o dono da vida. Deus é quem dá a vida. E se nós andamos com Deus, nós andamos com a própria vida. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida eterna, vida abundante. O que devemos fazer, o que podemos fazer quando a morte passa pela vida? Escolhermos andar com Deus. Escolhemos andarmos pela vida. Mesmo diante da morte, das situações difíceis, queridos, nós podemos andar com Deus. Essa é uma realidade, é uma possibilidade. E é o resumo daquilo que nós podemos aprender nessa reflexão e nessa manhã. Andar com Deus é o convite que temos. E que possamos, cada um de nós nessa manhã, atendermos mais uma vez esse convite. Sairmos daqui com a consciência, com uma nova decisão de que nós queremos andar com Deus. Não sabemos se na nossa vida depois vai ficar tudo bem ou se vai ficar tudo com dificuldade. Mas o que nós sabemos é, Ele estará conosco. Nós podemos ter fé e ter esperança de que o milagre que nós esperamos pode acontecer, que a situação difícil que nós estamos passando pode mudar, que a realidade que nós vivemos pode ser outra, que o contexto em que a gente esteja vivendo difícil pode ser mudado. Se eu for perguntar para vocês aqui, e quando eu pergunto para mim mesmo e penso sobre isso, quantas vezes Deus mudou a minha realidade para melhor, de uma maneira diferente? Deus mudou a minha realidade em contextos muito difíceis. Contextos difíceis que eu vivia. Deus mudou a minha realidade completamente. A partir do seu amor, a partir da sua atuação e a partir dessa comunhão, que é nós andarmos com Deus e Deus estar conosco. Esse é o convite, queridos irmãos, para cada um de nós nessa manhã. Vamos andar com Deus e Deus estará conosco. Porque Deus está conosco e nós podemos
andar com Deus. A vida, queridos, mesmo diante da morte, ela sobressai. Mesmo diante da morte, nós podemos andar com vida. A vida sobressai diante da morte. Sobre esse ponto, sobre a vida que sobressai diante da morte, a gente conversa na semana que vem, se Deus assim permitir. Hoje nós refletimos quando a morte passa pela vida, o que nós podemos fazer. E na semana que vem, se Deus assim permitir, pensaremos sobre de que forma a vida sobressai sobre a morte. O que acontece quando a vida sobressai sobre a morte, para a gente terminar essas reflexões sobre a vida de José e aquilo que a gente pode aprender com ele. Amém?